Esse é um número impreciso, a gente saber quantos presídios nós precisamos, porque nós temos 3 regimes de cumprimento de pena. Quando o juiz dá uma sentença, por exemplo, vou falar da sentença média, né? 5 anos, que é mais ou menos o crime de roubo e de tráfico. Nesses 5 anos, por conta do sistema de progressão de pena, que permite que ele vá cumprir, dependendo se ele já foi reincidente, outras penas, ele pode cumprir apenas 20% da pena, ele já sair e progredir do regime fechado para o regime semiaberto, onde ele fica à noite, só no presídio, e durante o dia, em tese, ele tem que trabalhar. No entanto, precisa ter uma unidade prisional específica para isso. Se não houver essa unidade prisional, o juiz pode fazer a progressão direto para o regime aberto. Então, ele vai cumprir, de fato, 20%, 20%, 30% da pena, e o restante ele vai cumprir nas ruas. Por falta de presídio. Não é por falta de presídio, é pelo desenho de você construir um regime. Veja, uma sentença que, na verdade, não é cumprida. Então, ele olha para o Código Penal, sofre o devido processo penal. Ao final, baseado no que o legislativo, o que a sociedade definiu através do legislativo para aquela conduta ilícita, ele, na dosimetria da pena, no cálculo, estabeleceu que é 5 anos. Só que isso é falso, porque na prática ele vai cumprir, de fato, preso 20%, 30% da pena, porque ele vai progredir. E a progressão é um termo técnico que, na verdade, é um silogismo simplesmente para colocar ele na rua. É uma antecipação do cumprimento da pena, porque efetivamente os garantistas, os juristas vão dizer que ele está em regime de cumprimento de pena, só que ele está cumprindo pena na rua. Então, eu sempre brinco, né, mas é uma brincadeira, é um humor trágico nesse sentido, que eu tento explicar para um anglo-saxão que ele está preso em regime aberto. Na prática é isso. Então, esse número que foi destacado do total da população desconsidera isso. Então, quando você fala assim, o Brasil tem tantos presos, tá, mas quantos em regime fechado, semiaberto e aberto? Aí você vai descobrir que parte significativa está em regime aberto. Então, não entra no cálculo. Mais ou menos? Não são todos. Boa parte está em regime aberto. Eu não tenho um número aqui específico, porque o que acontece? De novo, o sistema é estadual. Então, você precisa perguntar para cada estado e depois consolidar. O DPI tem feito esse trabalho nos últimos anos, mas eu diria que dos 700 mil, pelo menos 200 mil estão em regime aberto agora, né? E aí, por conta desse processo, você tem uma entrada e saída contínua de presos, que é exatamente isso que o secretário Guilherme Derrite tem pautado no país. Quer dizer o seguinte, olha, eu tenho que lidar com um criminoso violento várias vezes. Então, eu prendo ele por roubo ou por tráfico de drogas e com uso com arma de fogo defendendo o território, ou num roubo de carga, ou num estupro. Então, eu consigo prender, Estado, através das suas polícias, ele prende. Ele recebe uma condenação de 5, 10, 15, 20 anos, mas eu não vou conter este problema por 5, 10, 15, 20 anos. Se a condenação for de 5 anos, em média, 10 meses ele está na rua de novo. Ele está na rua de novo. Veja, se ele cometeu um crime grave, que teve principalmente, que gerou receita para ele, e ele ficou só 10 meses, e durante a gestão dentro do sistema prisional ele não foi incapacitado, ele não foi isolado, ele não tem incentivo nenhum para deixar de cometer o crime. Então é o contrário do efeito do que esse processo de leniência na aplicação da lei causa. Então nós estamos prendendo ele o tempo todo. Reincidência criminal nos países, as democracias consolidadas, é quando você prende o mesmo criminoso 2, 3 vezes. Reincidência criminal no Brasil, nenhum policial que está em atividade operacional, ele se surpreende quando ele está prendendo um indivíduo pela 15ª vez, porque a gente tem casos de 20, 30. Né? Então, a primeira questão, é difícil a gente definir qual é o tamanho, porque, ao contrário da maioria dos países, no Brasil o criminoso não cumpre a pena até o final da sentença. É só isso. Nós não estamos falando de aumentar a pena nos limites, não estamos falando dele cumprir a pena. Já existe hoje. E aí, essa que é a questão principal, que é o Instituto da Prisão é o instrumento civilizatório criado para o enfrentamento da selvageria do crime. Então, diante de um ato ignóbil, de um terror produzido pelo indivíduo,
de um crime que tem como objetivo, de uma ação, que tem como objetivo causar dor e sofrimento ao próximo, independente do nível, qual é a resposta que as sociedades, as democracias consolidadas criaram? A prisão. Não é qualquer prisão. A prisão tem regras. Eu preciso ter, desde o espaço físico da cela, dos momentos onde ele precisa ter o banho de sol, das regras sobre a alimentação, vestuário, sobre o convívio, a água que ele vai usar. Quer dizer, o Estado passa a tutelar ele 100% da atividade. A forma das visitas, o tempo da pena, os mecanismos de controle externo. Você tem um juiz corregedor, você tem o Ministério Público, você tem as próprias corregedorias internas. Então, tem toda uma estrutura e um regramento de como cumprir essa pena de forma civilizada. Ok? Tem lá a pena. Por que tudo isso? Porque ela é a superação do estado de barbárie. Se o Estado não cumprir essa função principal, ele entrega para o indivíduo a necessidade da autodefesa da forma que ele achar melhor. Então, regredimos para o estado natural na guerra de todos contra todos, né? E aí, obviamente, a lei do mais forte vai se aplicar. Então, exatamente para conter isso, nasce o Instituto da Prisão. É ele que nos separa, que separa a barbárie da civilidade. Nenhuma democracia, nenhum país abriu mão desse instituto. Então, você pode discutir, por exemplo, se o país tem ou não pena de morte, se ele tem ou não prisão perpétua. Mas você não discute que você precisa aplicar. Você pode ter um país que é extremamente rigoroso no confronto armado entre policial e criminoso. E no nosso país nós temos a saidinha. Como é que está a tua expectativa aí para a saidinha, ela é um dos instrumentos que foi colocado ao longo do tempo para descaracterizar o Instituto da Prisão. Então, hoje, a saidinha vem num combo, né? Você prende o indivíduo hoje, tem a audiência de custódia que coloca metade na rua. Então, eu não consigo nem por um crime grave, porte de arma de fogo, tráfico de toneladas de drogas. Aí, durante o processo, ele pode responder em liberdade. Depois de condenado, ele pode fazer a progressão de regime. E depois, no sistema, antes de fazer a progressão, por exemplo, o regime aberto, ele pode se valer desses benefícios, onde coloca ele semanas na rua, pelo menos 4 ou 5 vezes. Veja, na hora que você olha isso em perspectiva, o que nós estamos fazendo com o Instituto da Prisão no país? Nós estamos destruindo o único recurso civilizatório de proteção da sociedade. E isso vem sendo feito de maneira sistêmica há 40 anos. Então, não dá para analisar as condições de insegurança que a gente vive no Brasil e na América Latina, não dá para avaliar a dificuldade de fazer a gestão e o controle do preso no sistema prisional sem colocar em perspectiva essa decisão ideológica lá atrás que não tem o mínimo, é só uma posição ideológica. Uhum. O mundo inteiro, na hora que você vai definir a estrutura legal, você tem pelo menos 3 níveis de principiológicos que são discutidos. Primeiro, esse modelo de prisão, essa medida, ela garante o direito à justiça para as vítimas? Segundo, você consegue estabelecer, garantir o direito de proteção da sociedade? O terceiro, você consegue garantir os direitos individuais do acusado ou do criminoso preso nesse processo? Nessa lógica. Esse é o verdadeiro debate no país do porquê isso foi invertido. Ao inverter isso, aí faz sentido, por exemplo, ter saída temporária. Por quê? Porque nós não estamos... Nossa legislação hoje de execução penal não tem uma linha preocupada em assegurar o direito das vítimas. Ela não tem uma linha preocupada em garantir o direito à proteção, mas ela entende que ela precisa estimular a autodisciplina, a ressocialização do criminoso a qualquer custo. Uhum. É isso que produz o atual estado de insegurança que a gente vive, mesmo com muita produtividade policial. O secretário Derrite aqui, no modelo de gestão que ele aplicou o ano passado, a gente bateu o recorde de apreensão, de prisão em vários momentos. E a gente não vai conseguir assegurar... Essa é uma parte, que é a parte da governança. A outra parte é a parte da política criminal, que está lá no Congresso, mas que esse debate tem que nascer nos estados, de dizer exatamente o que é o que o secretário tem feito, que é demonstrar que, eu tenho uma produtividade no máximo, que os policiais estão no nível máximo de capacidade de produção. Só que se eu não tenho a legislação, não consigo fazer com que essa sociedade produza segurança. Uhum. A questão do sistema prisional em si,
há muitos anos não falta dinheiro. Tanto é que se as pessoas fizerem um Google, vão descobrir, por exemplo, que tem recursos no DPEM que no final do ano foi executado 5%, 10% do dinheiro que foi reservado para a construção e modernização de sistemas prisionais.